Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no Laravel para entender como alguns padrões mais avançados permitem construir aplicações que não só funcionam bem, mas que também conseguem crescer e muito. Bem, vamos começar com uma pergunta que, com certeza, tira o sono de muito desenvolvedor. A aplicação está lá, rodando lisinha para 100 usuários. Mas e quando esse número salta para 100 mil? Como é que se constrói algo que aguenta o tranco, que pode crescer sem simplesmente quebrar? Então, uma das respostas mais elegantes para esse problema é o que chamamos de arquitetura orientada a eventos. A ideia aqui é bem poderosa. Em vez de amarrar todas as partes da aplicação umas nas outras, elas se comunicam por meio de anúncios. O que isso quer dizer na prática? Que uma parte do sistema pode ser alterada ou até mesmo falhar sem levar todo o resto junto com ela. Ok, então vamos ao que interessa. Quais são as peças, os blocos de construção que o Laravel oferece para a gente montar essa arquitetura? Primeiro, nós temos os eventos. Pensa neles como se fossem mesmo anúncios, tipo, ei pessoal, algo importante acabou de acontecer por aqui. Pode ser um usuário que se cadastrou ou um pedido que foi finalizado. Eles basicamente carregam a informação sobre o que rolou. E quem é que responde a esses anúncios? São os listeners ou ouvintes. Cada listener é feito para escutar um evento bem específico e aí sim tomar uma atitude. Por exemplo, quando o evento usuário cadastrado é disparado, um listener pode entrar em ação para enviar aquele e-mail de boas-vindas. Agora, e aquelas tarefas mais demoradas, tipo gerar um relatório super pesado? É aí que entram os jobs. Em vez de fazer o usuário ficar esperando, a aplicação simplesmente joga essa tarefa numa fila para ser resolvida nos bastidores. O resultado disso? Uma experiência para o usuário muito mais rápida. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Olha só esse fluxo. Uma ação qualquer dispara um evento. Um listener percebe esse evento, mas em vez de executar uma tarefa pesada ali na hora, ele é esperto. Ele delega. Ele envia um job para uma fila. E por fim, um processo separado, o tal do worker, que roda em segundo plano, pega esse job e executa. A aplicação principal, essa fica livre respondendo o tempo todo. E o mais legal é que o Laravel não prende a gente em uma única tecnologia. Ele permite usar vários sistemas de fila que a gente chama de drivers. Precisa de velocidade máxima? Talvez o Redis seja a melhor opção. Precisa de uma escalabilidade gigante para milhões de tarefas? Aí o Amazon SQS pode ser o caminho. É tudo sobre escolher a ferramenta certa para o trabalho. Certo. Agora que a gente tem todas essas peças poderosas na mão, como evitamos que o sistema vire um completo caos? Vamos ver como alguns padrões bem simples podem manter tudo organizado e sob controle. Essa citação aqui é simplesmente perfeita para o que vamos discutir. Num sistema complexo, ter um conjunto de regras, uma padronização, não limita, pelo contrário, liberta. Porque cria uma linguagem que todo mundo entende. Sem isso, o código vira um pesadelo rapidinho. E esse quadro ilustra isso de forma brilhante. Olha como padrões de nomenclatura bem simples no Laravel já criam uma estrutura que a gente entende na hora. Eventos são sempre no passado, como pedido enviado. Jobs são ordens verbos no imperativo, como processar pedido. Essa clareza economiza um tempo de desenvolvimento que não está escrito. Mas e quando a complexidade aperta de verdade? Em aplicações realmente grandes, às vezes nem essa separação entre eventos e listeners é o bastante. É nessas horas que um padrão ainda mais avançado entra em campo, o chamado CQRS. A ideia do CQRS é, na verdade, bem simples. Separar completamente as operações que mudam os dados, os comandos, daquelas que apenas leem os dados, as queries. E por que fazer isso? Porque agora a gente pode otimizar cada lado de forma independente. Dá para construir um sistema de escrita super seguro e, ao mesmo tempo, um sistema de leitura incrivelmente rápido. Dá para usar até bancos de dados diferentes para cada um, se for o caso. Ok, teoria é bom, mas vamos ver como esses conceitos todos se encaixam num cenário do mundo real, na prática. Então, imagina a cena. Um cliente acabou de fechar uma compra num site. A página mostra pedido confirmado, em menos de um segundo. O que será que acontece por trás das cortinas? No exato instante da compra, um evento pedido realizado é disparado. Ele é basicamente um pacotinho de dados com tudo sobre aquela transação. Quem comprou, o que comprou e para onde vai. Imediatamente, os listeners que cuidam das tarefas mais críticas entram em ação. Coisas que, assim, não podem esperar de jeito nenhum. Processar o pagamento, claro, garantir que o estoque seja atualizado para ninguém comprar um item que já acabou e mandar o e-mail de confirmação para o cliente.
E ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, as tarefas menos urgentes são delegadas. Gerar a nota fiscal em PDF, atualizar o painel de análise de vendas para a equipe de marketing, tudo isso vira um job e vai direto para a fila, para ser processado com calma, sem nunca, jamais, atrasar a experiência de quem está comprando. Bom, com tantas peças se movendo ao mesmo tempo, o monitoramento se torna uma parte absolutamente crítica para manter a saúde do sistema em dia. É quase como tentar pilotar um avião sem nenhum instrumento no painel. A gente precisa saber quantas tarefas estão na fila, alguma delas está falhando, quanto tempo estão levando para serem processadas. Sem essa visibilidade, a gente está voando completamente às cegas. Felizmente, o Laravel traz umas ferramentas incríveis para isso. O Horizon, por exemplo, é um painel em tempo real que mostra exatamente o que está rolando com as filas. E também dá para usar uns listeners Coringa, que escutam literalmente todos os eventos. Isso ajuda a criar um registro completo do sistema, o que é uma mão na roda para achar problemas. E aqui vem um dos benefícios mais fantásticos disso tudo. Essa arquitetura abre as portas para o event sourcing. Pensa só, em vez de saber só o saldo atual de uma conta, a gente tem um registro de cada depósito e cada saque que já aconteceu. É o histórico de auditoria perfeito, imutável, à prova de falhas de tudo o que já aconteceu no sistema. Então, a reflexão que fica é essa. A forma como uma aplicação foi construída hoje, ela está realmente preparada para a escala que pode ser necessária amanhã? Adotar esses padrões não é só uma questão técnica, não. Pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de um projeto.